estar com vocês, né? Agradeço mais essa oportunidade, agradeço também a casa, não só a USE, mas também o CELI, por todo esse carinho que tem com a gente, toda essa gentileza que nos recebe, né? Mesmo sendo de uma forma virtual, dessa vez, mas é muito bom. Então, dando continuidade ao mês do Livro Espírita, né, de 2024, nós vamos continuar falando do Evangelho segundo o Espiritismo. Para nós, coube o capítulo 25 até o 28, ok? Então, nós vamos rapidamente localizar dentro das obras fundamentais do Espiritismo de que parte da obra primeira, o Livro dos Espíritos, né, derivou o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós temos aqui um quadro tirado da própria internet, aonde a gente tem a estrutura do Livro dos Espíritos. Então, está a introdução e os prolegômenos, foi tirado toda a visão para o principiante através do livro, o que é o Espiritismo, com toda essa explicação rápida do conteúdo da doutrina. Do livro primeiro, né, das causas primárias, veio a Gênese, depois o mundo espírita, do livro 2, do livro dos médiuns, e no livro 3, do livro dos espíritos, da parte das leis morais, como ser espírita, né, vem o Evangelho segundo o Espiritismo. Depois nós temos, então, no livro 4, das esperanças e consolações, e a conclusão, no céu e no inferno. Então, dentro dessa condição que tudo adveio do livro dos Espíritos, nós estamos esmiuçando, né, através do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 3 das leis morais. Então, nós, mais para ficar pela apresentação, né, como me foi colocada, apresentar esses 4 últimos capítulos do Evangelho, também fundamental obra da codificação, para introduzir o verdadeiro caráter do Espiritismo, né, me permitir relembrar uma explicação exposta por Kardec ao nos passar o objetivo desta obra, que já anteriormente, maravilhosamente, foi trazida nesse evento, na primeira exposição, por Adair Ribeiro, ao esmiuçar para nós exatamente o item 1, que é a introdução, né? E essa questão está exatamente lá. Mas eu vou relembrar. Reunimos nesta obra os trechos que podem constituir, propriamente falando, um código de moral universal, sem distinção de cultos. Mas, em vez de nos prendermos a uma ordem cronológica impossível e sem vantagem real, em semelhante assunto, aí máximas foram agrupadas e distribuídas metodicamente, segundo sua natureza, de maneira a que umas se deduzam das outras tanto quanto possível. Kardec, sempre coerente, trazendo em toda a sua obra, em toda a sua codificação, uma metodologia. E o Livro dos Espíritos não ficou atrás disso, né? Então, nós vamos falar do Evangelho segundo o Espiritismo, após termos feito essa localização, e lembrando que, logo na capa, ele nos explica que, contendo a explicação das máximas morais do Cristo, sua concordância com o Espiritismo e sua aplicação às diversas posições da vida, este conteúdo é o que tem o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, para nós, coube o capítulo 15, que é buscar e obtereis, o capítulo 25, né, o capítulo 26, dar de graça o que de graça receber, o 27, pedir e obtereis, e o 28, uma coletânea das preces espíritas. Dentro desse primeiro processo, no capítulo 25, item 1,
nós temos o buscar e achareis, aonde temos como item ajuda-te e o céu te ajudará. Pedi, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque todo o que pede, recebe, e todo o que busca, acha. E a quem bate, abrir-se-á. Dentro deste contexto, dentro desse pequeno trecho, nós vamos encontrar que todas as afirmações nos é mostrada a necessidade de uma ação, de uma atitude, de fazermos alguma coisa. É necessário que tenhamos vontade de agir em favor dos nossos pedidos. Pedir, buscar, bater, sair do comodismo, faça uma ação. Né? Precisamos ter vontade dessa transformação, de produção e de conquista pessoal. Ainda Kardec continua. Segundo o modo de ver terreno, a máxima buscar e achareis é semelhante a essa outra. Ajuda-te e o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso. Porque o progresso é o produto do trabalho, desde que este que opõe em ação as forças da inteligência. Então, Deus fez do trabalho uma necessidade. Tivesse liberado o homem do trabalho físico, seus membros seriam atrofiados. E se livrasse o homem do trabalho intelectual, seu espírito permaneceria na infância com condições instintivas, né, iguais a dos animais. Então, dentro desse processo, dentro desse momento, por esta razão, é que o homem de hoje ele pode se dar ao luxo de continuar o seu trabalho intelectual, de continuar num processo de evolução, porque se assim não o fosse, se numa inércia parada tivessem os homens, nasceu, morreu e não evoluiu, não buscou, não trabalhou, não tentou algo além, né? Nós, a cada reencarnação, partiríamos da estaca zero. Estaríamos num momento ainda primitivo, de que nada serviria a reencarnação. Então, segundo a compreensão moral desse trecho inicial, né, a gente vai encontrando nas palavras de Jesus o seu significado. Pedi a luz que deve clarear o vosso caminho e ela vos será dada. Pedi a força de resistir ao mal e a tereis. Pedi a data, a assistência dos bons espíritos e eles virão ajudar-vos. E como o anjo de Tobias vos servirão de guias. Pedi bons conselhos e jamais vos serão recusados. Batei a vossa porta e ela vos será aberta. Mas pedi sinceramente, com fé, fervor e confiança. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância, sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças, e as próprias quedas que sofrerdes constituirão a punição do vosso orgulho. Neste evangelho, Jesus nos mostra, então, que temos que fazer e pedir sinceramente, entendendo que é o nosso coração que pede, que a nossa sinceridade de alma, a nossa pureza no sentimento que pede. Se formos prepotentes, orgulhosos, nós não teremos o auxílio dos bons espíritos, nós não teremos essa luz para nos clarear o caminho. Não por castigo nem por vingança, mas não teremos por sintonia, por afinidade. Se atrairmos os bons espíritos por afinidade, então nós temos que estar de coração aberto, nos mostrarmos puros, nos mostrarmos verdadeiros. Ainda neste capítulo, nós temos também uma outra abordagem de Jesus, né? Olhai as aves do céu. Não ajunteis tesouro na terra, onde a ferrugem e a traça os consomem, e onde os ladrões o desenterram e roubam, mas formar para vós tesouros no céu,
onde não os consomem a ferrugem nem a traça, e onde os ladrões não o desenterram nem roubam. Porque onde está o tesouro, aí está também o teu coração. Portanto, vos digo, não andeis cuidadosos da vossa vida que comereis, nem para o vosso corpo que vestireis. Não é mais a alma do que a comida, e o corpo mais do que o vestido. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem fazem provimento nos celeiros, desculpa. E, contudo, o vosso Pai Celestial a sustenta. Se nós pensarmos, então, desta forma, né, se nós interpretarmos esse texto, Deus conhece as nossas necessidades. Se Ele conhece as nossas necessidades, Ele vai nos suprir a todos os momentos, em qualquer situação. Se Ele conhece as nossas necessidades, por que então precisamos pedir, né? Mas porque Ele nos dá o necessário. Mas o homem, ele é insaciável. E nos seus desejos, ele não se contenta com o que ele tem. Frequentemente se torna infeliz por sua própria culpa, por não haver atendido às advertências da vossa consciência. Eis porque Jesus ensinou: os tesouros da terra, eles são perecíveis, mas amontoai-os no céu, onde são eternos. Em outras palavras, não deis mais importância aos bens materiais do que aos espirituais. E aprendei a sacrificar os primeiros, os materiais, em favor dos espirituais. E é nessa condição que a gente vai entendendo que, se tomarmos essas palavras ao pé da letra, elas seriam a negação de toda a providência e de todo o trabalho, e, consequentemente, de todo o progresso. Suas forças físicas e intelectual não seriam postas em atividade se essa tivesse sido a sua condição normal na Terra. Jamais sairia do estado primitivo. Deus criou o homem sem roupas e sem casa, mas deu-lhes a inteligência para produzi-las. E é em função disso que a gente tem que pensar que a necessidade básica nós conseguimos pela nossa intuição, pela nossa inteligência, pela nossa evolução. Não devemos ultrapassar, deveríamos estar, então, em plena consciência de que tudo deve ser distribuído, harmonizado, que nós não necessitamos dispor de coisas que deteriorarão, que jogaremos fora, que desperdiçaremos, o desperdiçar de produtos. Então, não é necessário isso. É isso que essa passagem quer nos mostrar, né? Que não é necessário, além daquilo que a própria natureza nos dá. O homem é muito, muito orgulhoso, e o homem busca além das suas necessidades. Não vos canseis pelo ouro, ainda dentro do buscar e achareis. Não possuais ouro nem prata, nem levai dinheiro nas vossas cintas, nem alforje para o caminho, nem 2 túnicas, nem calçado, nem bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Quando se fala dessa forma, temos que lembrar dos valores da época, das condições da época, dos hábitos que eram antigamente, onde os viajantes trocavam trabalho pelo alimento, pela dormida, né? Hoje isso seria impossível. E em qualquer cidade, aldeia que entrardes, informai-vos de quem há nela digno, e ficai ali, até que vos retireis, e ao entrardes na casa, saudai-a, dizendo: paz seja nessa casa. E se aquela casa, na realidade, o merecer, virá sobre ela a vossa paz. E se não a merecer, tornará para vós a vossa paz. Nessa mensagem, Jesus nos mostra, então, que não é necessário que briguemos, que não é necessário
que a gente precise levar o mundo às nossas costas, né? Tudo bem que nós tínhamos esses costumes patriarcais no Oriente, onde o viajor era bem recebido. Mas, então, eles eram, hoje em dia, né, isso seria impossível. Antes eles eram raros, hoje, pela multidão, hoje, pelo aumento das viagens, né, teríamos que criar novos costumes. Mas essas palavras encerram um sentido moral bastante profundo. Jesus ensina que seus discípulos eles precisam confiar na previdência. Quanto aos que nem querem sequer os ouvirem, o receber, recomendou ele que se retirassem, pura e simplesmente à procura de gente de boa vontade. O que ele quis dizer com isso? Você não precisa insistir para que te ouçam, para que você passe a sua ideia, para que você transmita a sua paz e seus valores morais. Se não quer ouvir, não precisa brigar, não precisa discutir, simplesmente retire-se. Respeite o outro, cada um no seu momento, cada um no seu estágio, cada um na hora da sua evolução. Então, assim diz o Espiritismo aos seus adeptos: não violenteis nenhuma consciência, não forceis ninguém a deixar sua crença para adotar a vossa, não lanceis o anátema sobre os que não pensam como vós. Acolhei os que vos procurai e deixai em paz os que vos repelem. Lembrai-vos das palavras do Cristo. Antigamente o céu era tomado por violência, mas hoje o será pela caridade, pela doçura. Esse é um conceito do Espiritismo, desse amor, dessa caridade, dessa justiça divina, dessa bondade soberana, né? Na sequência, nós vamos encontrar no capítulo 16, dar de graça o que de graça receber. O primeiro deles é o dom de curar. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expeli os demônios, dai de graça o que de graça recebestes. Esse ensinamento que Jesus passou para os seus discípulos, né? Ensinando-lhe que as coisas que Deus jamais cobrou para nos entregar, que nos deu de boa vontade, né? Não constitui objeto de tráfico, de especulação, de meio de existência material. Ele se aplica para todos os espíritas também, e particularmente aos médiuns investidos da faculdade mediúnica, quando são chamados a servir de intérprete dos bons espíritos. E por isso, então, continua o Evangelho. Esse preceito estabelece Jesus que não deve cobrar aquilo por nada, porque nada se pagou. Esse dom lhes fora dado gratuitamente por Deus para alívio dos que sofrem, para ajudar a propagação da fé. Ele lhes disse que não a transformem em objeto de comércio ou de especulação, nem em um meio de vida. Ou seja, não deve-se viver dos dons que nos deram, dos dons que recebemos, da missão que temos, né? E de servir ao próximo, e servir também a nós mesmos com a generosidade, com a amorosidade. Ainda nesse capítulo, ele nos fala das preces pagas. Disse ainda Jesus: não façais que as vossas preces sejam pagas, não façais como os escribas, que a pretexto de longas preces devoram as casas da viúva. O que quer dizer? Apossam-se de suas fortunas. A prece é um ato de caridade, um impulso do coração. Dentro dessa visão, né, a gente vai entender, quando ele fala dos escribas e dos fariseus hipócritas, que eles se abrigavam e se apropriavam de uma fé que, na realidade, eles não tinham, mas que, a fim de
abusarem da boa vontade, da credulidade dos homens, né? Deles se apropriavam e se vaziam de homens de boa fé. As preces pagas têm ainda outro inconveniente, é que aquele que as compra se julga, no mais das vezes, dispensado de orar por si mesmo, pois considera-se livre dessa obrigação, desde que deu o seu dinheiro. Então, sabemos que os espíritos tocados pelo fervor do pensamento, dos que interessam de verdade a eles, é isso que toca aos espíritos quando oramos. Como alguém que recebe para fazer uma oração pode ter as nossas emoções reais, nossos sentimentos reais, pode sentir as nossas necessidades verdadeiras, né? E o que é pior, aqueles que têm necessidade, mas ainda assim têm a preguiça de trabalhar até por si mesmo, acha que pelo fato de ter pago já não precisa sequer orar e mostrar o seu sentimento, a sua necessidade, expor a sua vontade, expor o seu querer maior, a sua aflição. Ainda nesse capítulo, nós temos que Jesus expulsou os vendilhões do templo e assim condenou o tráfico das coisas santas, sob qualquer forma que seja. Deus não vende a sua bênção, nem o seu perdão, nem entrada no reino dos céus. O homem não tem, portanto, direito de cobrar nada disso. E quando Jesus expulsou, né, nessa mensagem que nos é passada, nesse ensinamento que nos é dado, o seu ato não foi para defender a pureza de um templo de pedra, não. Seria até uma ofensa a Deus, né? Se achasse que ali era a casa do Pai. Ele mesmo ensinara que Deus, ele mesmo Jesus, ensinara que Deus deveria ser adorado em espírito e verdade. Ainda no Evangelho de Mateus, no capítulo 21, versículo 13, também quando diz, minha casa será chamada por todos. Se aquela fosse a sua casa e a de Deus, ele teria se declarado Deus também. Então, ao ler essas mensagens, ao ler esses ensinamentos, nós temos que estudar, não simplesmente passar adiante, estudá-los em cada momento, entendendo quando for escrito, entendendo quais eram os hábitos da época, quais as necessidades do homem de ontem e de hoje. Deste homem que busca a evolução, mas que ainda tem muito a aprender. E Jesus mostrou isso para nós. E ainda nos disse mais, né, que os médiuns modernos, pois os apóstolos também tinham mediunidade, receberam igualmente de Deus um dom gratuito, que é o de ser intérprete dos espíritos, para instruírem os homens, para lhes ensinarem o caminho do bem e levá-los à fé. Dentro deste conceito, Deus deseja que a luz atinja a todos, e não que o mais pobre seja deserdado e poder dizer um dia, não tenho fé, porque não pude pagar, não tive a consolação de receber o estímulo e o testemunho da afeição daqueles por quem choro, pois sou pobre. A própria natureza dessa faculdade, a mediunidade séria, não pode ser e não será jamais uma profissão. A mediunidade, porém, não é nenhuma arte, nenhuma habilidade, e por isso não pode ser profissionalizada. Ela só existe graças ao concurso dos espíritos. Se estes faltarem, não há mediunidade. O espiritismo moderno, compreendendo o aspecto sério do assunto, lançou o descrédito sobre essa exploração
e elevou a mediunidade à categoria de missão. Se nós olharmos no Livro dos Médiuns, o capítulo 28, e o Céu e o Inferno, no capítulo 11, nós encontraríamos a explicação exata do que é a mediunidade, essa missão de bem e serviço que todos nós temos. O médium curador, então, transmite o fluido, né, a salutar dos bons espíritos e não tem o direito de vendê-los. Jesus e os apóstolos, embora pobres, eles não cobravam as curas que operavam. Eles nunca fizeram troca pelo seu trabalho e pela sua serviência. Quando pedirmos, obteremos dependendo da condição da nossa prece, dependendo da forma como a fizermos. As condições da prece, elas foram claramente definidas por Jesus. Quando orardes, não vos coloqueis em evidência, mas orai em secreto. Não fingi orar demasiado, porque não será pelas muitas palavras que sereis atendidos, mas pela sinceridade delas. Antes de orar, se tiveres qualquer coisa contra alguém, perdoai-a, porque a prece não poderia ser agradável a Deus se não partisse de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Orai, enfim, com humildade. Examinai os vossos defeitos e não as vossas qualidades. E se vos comparar-te aos outros, procurai o que existe de mal em vós. Há leis naturais e imutáveis, nós sabemos, sem dúvida, que Deus não pode anular segundo os caprichos de cada um, mas daí acreditar todas as circunstâncias da vida estejam submetidas à fatalidade, a distância é grande. Então, se não fosse assim, para que serviria a prece? Né? Seria que, para nós, o destino uma fatalidade, o determinismo uma fatalidade. Se assim fosse, o homem não seria apenas um instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Nessa hipótese, só lhe caberia curvar a fronte ante os golpes do destino, e sem procurar evitá-los, e não deveria esquivar-se dos perigos. Então, é necessário que a gente entenda que é por isso a lei da ação e reação não cabe dentro da religião, não cabe dentro da nossa doutrina. Nós somos vigentes, nós temos vigente a lei de causa e efeito. Depende daquilo que exercitamos neste meio, neste tempo indefinido, né? do efeito gerado por aquilo que causamos em algum momento. Mas temos a oportunidade de, nesse intervalo, mudar a intensidade do efeito daquilo que causamos. Depende de nós, das nossas atitudes, das nossas boas vontades, não só do arrependimento, mas daquilo que fazemos, das obras que realizamos para mudar a condição daquilo que deixamos no passado. Ainda no Pedis e Obtereis, nós vamos encontrar a eficácia da prece. E Jesus diz: todas as coisas que vós pedirdes orando, crede que as haveis de ter, e que assim vos sucederão. Será ilógico concluir-se desta máxima aquilo que pedirdes pela prece vos será dado, que basta pedir para obter. Injusto acusar a providência se ela não atender a todos os pedidos que lhe fazem, porque ela sabe melhor do que vós o que lhes convém. E como já dissemos, Kardec, ele codificou, ele elaborou cada livro
cada explicação, cada momento, numa sequência lógica, para que possamos entender que uma coisa depende da outra, que nós estamos interligados e que nós somos um ser complexo, nós somos o conjunto de todas as nossas atitudes. Então, o que Deus concederá ao pedirmos não é a resolução do nosso problema, nem sabemos se isso é necessário, nem sabemos se esse é o objeto, se o que estamos passando é efeito das nossas atitudes passadas. E se pedir com confiança, é a coragem, a paciência e a resignação que nos serão dados. Nós teremos, então, a tolerância e o discernimento de entender o momento pelo qual estamos passando. E o que ainda lhe concederá são os meios de se livrar das dificuldades com a ajuda das ideias que lhe serão sugeridas pelos bons espíritos, de maneira que lhe restará o mérito da ação. Deus assiste aos que se ajudam a si mesmo, segundo a máxima bastante conhecida: ajuda-te e o céu te ajudará. Então, dentro desta condição, dentro dessa situação, a gente pode conquistar não a resolução, mas a abertura de olhos para que enxerguemos o caminho, para que tenhamos discernimento, para que tenhamos a calma e a paciência suficiente para deixarmos a nossa intuição, para deixarmos ouvir, né, aquilo que nos é enviado, aquilo que nos é intuído, as mensagens que nos são passadas, que têm um valor para te fazer, para nos ajudar a caminhar de uma forma mais calma, mais serena e mais livre de obstáculos. Ainda com relação à prece, nós temos no Evangelho o ensinamento da ação dela. E como ela é transmitida? A sua transmissão de pensamento. A prece é uma invocação. Por ela, nós somos postos, né, em relação ao mental com o ser a quem nos dirigimos. Ela pode ter objeto um pedido, um agradecimento ou até um louvor. Podemos orar por nós mesmos ou pelos outros, pelos vivos ou pelos mortos, sem tabus, sem preconceitos. Todos, vivos ou mortos, somos espíritos existentes. Podemos orar por todos. Todos os seres encarnados e desencarnados estão mergulhados no fluido cósmico. Dessa forma, como na Terra, envolvidos pela atmosfera. Esse fluido ele é impulsionado pela vontade, pois é o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som, com diferença de que as vibrações do ar elas são circunscritas, né? Enquanto as do fluido universal elas se aplicam para o infinito. Quando, pois, o pensamento se dirige para algum ser na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado, ou vice-versa, né, uma corrente fluida se estabelece de um para o outro, transmitindo o pensamento como o ar transmite o som. O Espiritismo nos faz compreender a ação da prece, ao explicar a forma de transmissão do pensamento, seja quando o ser a quem oramos atende ao nosso apelo, seja quando o nosso pensamento eleva-se até ele. Então, é necessário que nós entendamos qual é este movimento, né? Por isso que nós não precisamos falar, nós não precisamos gritar em praça pública, nós não precisamos mostrar o nosso desespero. A nossa prece, ela chega, o nosso pedido chega até onde precisa chegar pelo pensamento. Nessa força, nesse movimento feito através do fluido cósmico universal. E é assim que a gente deve entender, né, essas transmissões que nos ajudam
e que faz com que essas relações se estabeleçam à distância entre os próprios encarnados, inclusive. Não precisamos só fazer essa transmissão usando as duas dimensões, né? Encarnados e desencarnados. Quando nós chegamos, então, nas preces inteligíveis, nós vamos tendo uma noção do que acontece, e a prece só tem valor pelo pensamento que a forma e que a informa. Ora, é impossível ligar um pensamento àquilo que não se compreende, pois o que não se compreende não pode tocar o coração. Como que eu posso fazer uma oração numa língua que eu desconheço? Como que eu posso pedir por algo que eu não sei o que é? Como eu posso querer algo que eu desconheço, ou usar de palavras e de termos, e florear de uma forma desnecessária, sem que até alguns adjetivos eu não tenha noção real do seu sentido e da sua aplicação, né? O que eu preciso, sim, é ser simples, é entender. Eu preciso entender o que eu estou pedindo, porque é assim que meu coração fala. É dessa forma que a minha oração chega onde ela tem que chegar. É dessa forma que ela atinge o plano superior. É dessa forma que sentem a minha necessidade real, a minha aflição real do que eu estou pedindo. Da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores, existem até, né, tabus, existem mistificações, existem preconceitos. Mas os espíritos nos dizem que os espíritos sofredores reclamam prece, e essas lhes são de utilidade, pois ao verem que são lembrados, sentem-se menos abandonados e menos infelizes. Mas a prece tem sobre eles uma ação mais direta ainda. Reergue-se a coragem, excita-lhes o desejo de se levantarem, de se elevarem perante o seu processo evolutivo, pelo arrependimento e a reparação, e pode desviá-los do pensamento do mal. É nesse sentido que ela pode não somente aliviar, mas abreviar-lhes o sofrimento. Então, podemos, devemos, é necessário, é caridade a prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Sentir-se amado em todos os momentos, sentir-se o calor, sentir-se agasalhado pelos seus entes queridos, lhe dá força para transformação. Essa prece, que às vezes nos parece tão superficial, tão pequena, superficial nesse sentido, tão pequena em relação ao conjunto de todos os pedidos, né? Essa prece pode ser o start para transformação, para necessidade descoberta da atualização das potências que esse espírito tem de bem. E assim ele caminhar e levar adiante o seu processo evolutivo, que muitas vezes está estagnado, que muitas vezes não encontra motivação para fazer de outra forma, né? Os espíritos ainda nos dão algumas instruções sobre o modo de orar. E aí, então, nós podemos entender que pedir, pois antes de tudo, para vos tornares melhores. E vereis que torrentes de graças e consolações se derramarão sobre vós. Santo Agostinho ainda nos fala da alegria da prece. Se soubesses como a fé beneficia a razão e leva a alma ao arrependimento e à prece. A prece. Como são tocantes as palavras que se desprendem dos lábios na hora da prece. Porque a prece
é o orvalho divino, que suaviza o excessivo calor das paixões. Filha predileta da fé, leva-nos ao caminho que conduz a Deus. Nada melhor do que uma prece sentida, do que uma prece de coração, de uma prece de vontade. Uma prece, muitas vezes, sem palavras, mas com pensamento. Às vezes, sem tempo nem de pensar, mas uma prece onde se coloca o nosso trabalho, a nossa atividade diária, produzida da melhor forma possível, como uma forma de oração, aquilo que se quer alcançar. Nada melhor do que a sinceridade do sentimento, a sinceridade da necessidade. Nós precisamos conhecer com humildade aquilo que estamos precisando, portanto, estamos pedindo. Não adianta ter orgulho, não adianta ter vaidade quando se dirige a Deus. Melhor do que ninguém, ele sabe da nossa necessidade e sabe dos nossos valores reais, dos nossos valores morais. Ele sabe do estágio em que estamos da evolução. O que precisamos, sim, é mostrar em obras que temos a vontade da mortificação, temos a necessidade de sermos melhor, temos a necessidade de sermos ajudados, mesmo ele sabendo de tudo. O nosso livre-arbítrio é respeitado sempre. Se pedirmos a sua ajuda, ele nos dará. Se nos afastarmos do Pai, isso não acontecerá, esse auxílio não virá ao nosso encontro. A oração é uma necessidade. A prece é a conversa, é a abertura que temos para com Deus, para com os nossos espíritos maiores, das necessidades que temos. Nós podemos até orar e pedir por intermédio de um parente, por intermédio de um espírito de luz. Nós podemos orar não diretamente a Deus. A gente sabe que quando oramos para Ele, os espíritos mais elevados captam essas nossas mensagens e levam até Ele, se necessário for. Se não, já tem a liberação, né, dependendo das suas condições de ação ou não. Mas também, quando pedimos por esses intermediários, por intermediários familiares e queridos, nós temos que ter em mente que eles são apenas intermediários e que nada acontece sem que seja da vontade do Pai. Eles são intercessores nossos para pedir, para chegar até Deus, para chegar até os espíritos puros, se nós acharmos, se nós entendermos que não temos essa condição, que somos pequenos o suficientes para chegar na linha direta. Na realidade, quando pensamos dessa forma, é porque ainda não entendemos quem somos e o que somos, aquilo que o Espiritismo nos mostra. Nós somos centelha de Deus. Nós somos essência de bem. Ele está em nós, porque tudo foi criado por ele e nele, e ele continua em todos nós. Ele continua na sua obra. Então, na realidade, nós nos conhecendo, nós buscando a verdade em nós mesmos, nós estaremos conversando com Deus. Sem medo, sem vaidade e sem pudores. Podemos e devemos pedir por aqueles que sofrem, por os espíritos mais arredios. Não pedir a eles uma ajuda que muitas vezes eles não entendem e que às vezes não têm a condição evolutiva de fazê-lo, mas devemos rezar por eles, para que eles encontrem a luz, para que eles tenham a vontade de progredir. E para encerrar o Evangelho segundo o Espiritismo, fechando essa obra, ainda nos é apresentada uma coletânea de preces espíritas. Os espíritos sempre disseram: a forma não é nada, o pensamento é tudo. Faça cada
qual a sua prece de acordo com as suas convicções, e de maneira que mais lhe agrade, pois um bom pensamento vale mais do que numerosas palavras que não tocam o coração. Os espíritos não prescrevem nenhuma fórmula absoluta de preces, e quando nos dão alguma, é para orientar as nossas ideias, e, sobretudo, para chamar a nossa atenção sobre certos princípios da doutrina espírita, ou ainda com o fim de ajudar as pessoas que sentem dificuldade em exprimir suas ideias, pois estas não consideram haver realmente orado se não formularem bem os seus pensamentos. Nós devemos entender de uma forma bem simplista que Deus é o Pai, é o nosso Pai, e que a nossa prece é a nossa conversa sincera com Ele, com as nossas palavras, com a nossa forma de falar, com a nossa forma de pensar, com os nossos sentimentos. Nós não precisamos de nada além disso. É uma conversa. Muitas vezes, poucas palavras falam mais do que um caminhão de poemas recitados com a atenção dispersa, com pensamento em outras coisas, que nem sabemos exatamente o que estamos recitando e proclamando. É a conversa do pai com o filho. E como pai, e bom pai, vai sempre estar pronto para nos ouvir e nos oferecer aquilo que ele sabe que é o melhor para nós, independente da nossa vontade. Gente, obrigada. Eu vou agradecer mais essa oportunidade, agradecer a todos que estão conosco e abusemos também do uso da oração, abusemos de boa vontade, né? E que possamos pedir por esta tarde que se inicia logo mais, por esse dia gostoso que pelo menos eu amanheci junto de vocês. Agradeço por tudo isso e que tenhamos um bom final de semana, um bom domingo e uma semana maravilhosa pela frente. Que assim seja.